E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Só para que vocês saibam, essa música é autoral, foi uma composição feita para esse momento, pensando na história deles. Aqui eu acabei de cantar, a próxima não, aqui ele entrou.
ainda muito pequena, conheci um amor verdadeiro. Uma verdade amável que não considerou minhas falhas e defeitos, minhas complicações, mas que dispôs a me acompanhar mesmo com tudo isso e a me ajudar a superar cada um deles. Esse homem é Jesus. E o seu amor transbordante sobre minha vida me encheu, me cativou, me preparou para hoje, para o homem que ele separou para ser meu companheiro. Ah, Jesus! O coração palpitou mais forte pela primeira vez, que senti borboletas na barriga pela primeira vez. Foi por ele que chorei de emoção e alegria pela primeira vez. Ele é meu primeiro amor. E hoje dedico tudo a ele. E como meus olhos a ti, Senhor, te entrego meu coração mais uma vez. A entrada da noiva também é uma composição autoral e foi escrita especificamente para esse momento.
aqui reunidos na presença de Deus hoje, muito emocionado. Alguém disse, mas pastor, já é a segunda filha, mas é a última. E estamos na presença do Senhor, das testemunhas, familiares, amigos e irmãos em Cristo aqui presentes, e diante do nosso Senhor e soberano Salvador Jesus Cristo, para celebrar o casamento de Tiago Nóbrega Silveira com Letícia Belchior Bernardes dos Santos. Essa cerimônia é um casamento religioso, ocorrendo após os nubentes terem realizado o casamento civil nos termos da lei dos registros públicos, sendo registrado em juízo de direito na comarca de Campina Grande, Paraíba. E é celebrada por mim, o Óstenes Luiz Lúcio dos Santos, pastor evangélico, devidamente registrado na Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, e que exerce o meu ministério na Igreja Ação Evangélica, no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. Queria, então, nesse momento, convidar a todos para fazermos uma oração, colocando nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos nesse momento, nessa tarde, na tua presença, ó Deus, pela vida de Tiago, de Letícia, de todos os familiares, de todos os amigos e irmãos que estão aqui, Senhor, para celebrar a união dos corações de Tiago e Letícia. Muito obrigado, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo durante todo o restante dessa cerimônia, e que, ó Deus, o Senhor seja exaltado, o teu nome seja glorificado na vida deste casal, neste momento e durante toda a existência deles. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Muito bem, Tiago e Letícia, vocês estão aqui perante mim como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para serem unidos diante de Deus no santo estado do matrimônio. Portanto, prestem atenção agora a palavra de Deus escrita e ministrada para a vossa orientação. Em Romanos, capítulo 16, versículos 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Veja só, nesse momento, que é um momento muito feliz e especial para mim, Tiago e Letícia estão aqui para publicamente receberem a bênção de Deus sobre a união de suas vidas e declararem o seu compromisso mútuo, fazendo também um voto, uma aliança firmada no altar de Deus, e também um voto a Deus de honrar esse compromisso mútuo até que a morte os separe, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. Eu quero então direcionar essa palavra para a orientação e edificação de vocês, mas também para a orientação de todos que estão aqui presentes, dos que já são casados e dos que ainda vão se casar também. No projeto de Deus para a criação, homem e mulher são criados para viver em sua presença e glorificar o seu nome eternamente. Dentro desse projeto, Deus também criou a instituição do casamento, onde o homem e a mulher se unem, se complementam, se ajudam mutuamente até que a morte os separe. E da mesma forma, viverem a unidade conjugal e a vida comum do lar para a glória de Deus. Então, o casamento foi criado por Deus para a glória de Deus. Ao ser interrogado por fariseus que visavam prová-lo sobre a responsabilidade do divórcio, da separação, Jesus utiliza o texto de Gênesis 2, 24 e responde: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, continua Jesus, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Marcos 10, do 6 ao 9. O apóstolo Paulo, corroborando com o ensino de Jesus Cristo, ao falar sobre o casamento em Efésios capítulo 5,
ele utiliza o mesmo texto de Gênesis, capítulo 2, verso 24, e ele modela o relacionamento entre o marido e a sua mulher a partir do relacionamento entre Cristo e a sua igreja, enaltecendo o casamento, dignificando o casamento e reafirmando que ele deve ser vivido para a glória de Deus. Essa união bela, completa, profunda, íntima, comprometida por toda a vida que ocorre entre um homem e uma mulher, envolvendo o corpo, o físico, o intelecto, a afeição, a volição, foi idealizada e foi criada por Deus a fim de ser vivida para a sua glória. Em resumo, repito, o propósito maior e último do casamento é glorificar a Deus. No dia a dia, nem sempre essa convicção dessa verdade está tão presente quanto deveria estar nos casamentos, inclusive entre casais cristãos. Porém, para os casais que procuram de fato seguir o que a Bíblia ensina, viver o que o cristianismo prega, como vocês dois, a quem conheço muito bem, o estudo e a busca por viver esta verdade deve ser uma constante no casamento. Uma boa maneira de fazer com que a relação conjugal cresça nesse sentido é olhando para os bons exemplos que podemos ver na palavra de Deus. E nesse momento eu quero, para ensinar a Tiago e a Letícia, que hoje formam um novo núcleo familiar na presença de Deus, e também para todos que estão aqui presentes nessa cerimônia, olhar para o exemplo desse casal, Áquila e Priscila, personagens bíblicos que aparecem poucas vezes nas Escrituras, mas que podemos tirar várias lições importantes a partir do seu exemplo de vida como um casal cristão. É importante então saber, resumidamente, quem foram Áquila e Priscila. Os poucos dados sobre eles estão nas cartas do apóstolo Paulo e na narrativa de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Áquila era um judeu, originário do Ponto, que emigrou para Roma, onde sua profissão de fabricante de tendas era muito requisitada. Priscila, a sua esposa, junto com Áquila, converteram-se ao cristianismo e foram expulsos de Roma devido a um decreto do imperador Cláudio na sua época. O casal então foi para Corinto, se estabeleceu na cidade de Corinto, onde juntos evangelizaram e converteram muitas pessoas ao cristianismo, mas depois seguiu sua missão sempre juntos, como casal, para Éfeso e Roma, sempre apoiando o ministério do apóstolo Paulo, que elogia os seus amigos e companheiros da missão de espalhar a fé em Cristo Jesus, tanto para judeus, como também e especialmente para gentios. Portas abertas, hospitalidade, serviço, igreja doméstica, agrupes nos lares, no nosso dizer de hoje da Ação Evangélica, a união exemplar. Assim era lembrado pelo apóstolo Paulo a casa, o lar de Áquila e Priscila. E olhando para esse casal cristão, eu quero destacar a seguinte verdade: o principal propósito da vida de um casal cristão é viver para a glória de Deus. Então, que lições nós podemos observar e tirar para nós, especialmente para vocês dois, a partir desse casal Áquila e Priscila? Que lições eles nos deixam como um casamento vivido para a glória de Deus? Em primeiro lugar, primeira lição, suas vidas estavam unidas entre si em Cristo Jesus. Verso 3 diz: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. E é interessante observar que todas as vezes que a Bíblia fala de Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, eles são citados juntos. Nunca aparece o nome de um deles sozinho. Isso denota também como eles eram unidos como um casal, como uma só carne. Eles viviam de fato a unidade que a Bíblia ensina desde a criação do homem e da mulher. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Áquila e Priscila se complementavam mutuamente. Eles desenvolviam sua vida profissional juntos, como fazedores de tenda. Eles realizavam seu ministério juntos, como cooperadores do apóstolo Paulo. Eles eram juntos anfitriões e líderes da igreja em Corinto,
e da igreja em Éfeso. Eles estavam lado a lado em todas as áreas da vida, sem ter superioridade ou sem vaidades, sem buscar ser mais importante ou maior do que o outro, mas viviam e serviam juntos, realizando tudo pelo bem comum da igreja de Cristo. Viviam como um só corpo que eram em Cristo Jesus. Tiago e Letícia, que vocês possam se espelhar nesse casal cristão como um exemplo de unidade e compartilharem todas as áreas de suas vidas, como dois que se tornaram de fato um em Cristo. Como pai e como pastor de Tiago e Letícia, e digo como pai de Tiago também, porque aprendi com meu pai que quem tem um bom genro tem um filho, ganha um filho, e você para mim é como um filho, assim como o Fabrício e Júlio também. Tenho visto como vocês, meus filhos e ovelhas, têm desenvolvido e crescido em unidade durante esses 2 anos e quase 9 meses de namoro e noivado. Inicialmente, antes do namoro, foram bons amigos, amigos e irmãos em Cristo. Depois surgiu um sentimento, uma paixão, e se tornaram namorados. Esse sentimento amadureceu e se tornou um amor, uma decisão de compartilharem a vida um com o outro até que a morte os separe. E então vocês chegam aqui nesse momento de celebrar essa união, fazendo votos um para o outro no altar de Deus, se comprometendo também com o propósito ou com o próprio Deus de viverem unidos até que a morte os separe, dando início então à edificação de um novo lar, um novo núcleo familiar, uma nova família. E esta edificação do lar, alicerçada no amor, baseada na unidade e firmada em uma aliança no altar de Deus, eu comparo com a construção de um edifício que leva uma vida toda para ser concluída, sempre precisando de cuidados, de reparos, de ajustes, e sempre sendo ampliado, tornando-se cada vez maior, mais firme, mais forte, proporcionando um ao outro mais segurança, mais paz, mais alegria e felicidade no Senhor. Nesta construção, Tiago e Letícia, Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o proprietário, Ele também é o arquiteto e o engenheiro, e vocês são os trabalhadores, seus colaboradores. Jesus é também a pedra angular, o alicerce, o centro do novo lar, e também deve ser e deve ter a primazia. Que vocês vivam esta aliança que hoje fazem um com o outro, desenvolvendo esta unidade entre os dois, unidade de corpo, de alma, de pensamento, de afeição, de vontade, unidade de propósito, de sonhos, de conquistas, unidade de serviço e de ministério. Tudo isso, que essa união seja com Cristo e para a glória de Deus. Amém? Uma outra lição que nós aprendemos aqui com Áquila e Priscila é que suas vidas estavam a serviço do reino de Deus como cooperadores do apóstolo Paulo para a glória de Deus. Versos 3 e 4, quando Paulo saúda Priscila e Áquila, ele os chama de meus cooperadores em Cristo. A vida desse casal era dedicada ao serviço do reino de Deus. Paulo conhecera esse casal em Corinto, Atos 18, versículo 2 em diante. Porém, não demoraram muito e eles se mudaram para Éfeso, onde nas 2 cidades ajudaram o apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, a implantar e consolidar ali a igreja de Cristo. Paulo chama então de meus cooperadores em Cristo Jesus, porque eles realmente ajudaram o apóstolo Paulo na sua obra missionária, no seu ministério. E a palavra cooperadores, no texto original, fala de alguém que serve, alguém que colabora, alguém que apoia, alguém que ajuda a outrem. No caso desse casal, eles com muita honra são citados juntos como cooperadores do grande apóstolo aos gentios. E que honra! Não temos muitas informações, como falei, sobre esse casal. E são até, de certa forma, anônimos.
Mas é importante lembrar que esse título de cooperador foi dado também por Paulo a Timóteo, seu amado filho na fé e pastor na igreja de Éfeso. Também foi dado a Tito, o pastor Tito, chamado por Paulo de meu companheiro, tendo aqui um tom de amizade, intimidade. A esses dois, Timóteo e Tito, Paulo escreve cartas específicas, denotando a grande importância destes para a sua vida, para o seu ministério, para a vida da igreja e para o reino de Deus. De forma que, ao receberem o título de cooperadores, nós vemos então a importância desse casal, Priscila e Áquila, que eles desempenharam no ministério de Paulo e das igrejas em sua época. No versículo 4, a parte A, Paulo diz que eles arriscaram a sua vida por causa dele, e ele era muito grato. E não há informações que nos permitam saber quais foram os acontecimentos históricos aos quais Paulo faz menção aqui nesse versículo. Alguns estudiosos arriscam dizer que o apóstolo Paulo alude aqui ao grande tumulto que houve na igreja de Éfeso, conforme registrado em Atos 19, ou a um episódio semelhante que aconteceu em Corinto, Atos 18:6, quando Paulo e outros irmãos estiveram em perigo de vida, por pregar o Evangelho. Nós podemos supor então que diante das perseguições, diante das aflições, as turbulências que a igreja enfrentava naquela época, Paulo estava se referindo a uma situação, pode ser, onde aqueles dois arriscaram literalmente a sua cabeça, arriscaram as suas próprias vidas para proteger Paulo. Ou que pelo simples fato de eles estarem juntos com o apóstolo, servindo juntos com o apóstolo Paulo, eles também, se encontrados junto com eles, poderiam também morrer, poderiam ser decapitados, como Paulo também foi. Mas pode ser, Tiago e Letícia, que Paulo queria simplesmente dizer a Áquila e a Priscila que eles haviam dado tudo o que eram, tudo o que possuíam a serviço do Evangelho, que as suas vidas estavam totalmente dedicadas ao serviço do reino de Deus, em forma de uma doação completa, sem reservas, para servir a igreja, para servir ao Senhor, como cooperadores do apóstolo Paulo. Então, como pai e como pastor de vocês, eu tenho visto também a dedicação de vocês ao serviço à igreja de Cristo, o envolvimento em vários ministérios da sede do Capolé, o compromisso, a preocupação e o envolvimento com as pessoas a quem vocês servem nos ministérios, a dedicação aos ministérios, aos agrupes que vocês lideram em nossa igreja. Vejo como vocês têm dedicado tudo ao Senhor, os dons, os talentos, o tempo, as ideias, tudo dedicado ao Senhor. Como por exemplo, na universidade, na UEPB, onde Tiago estuda já há bastante tempo, e que tem se dedicado não somente ao aprendizado acadêmico, mas idealizou um agrupe chamado Eternamente, com o fim de evangelizar dentro do contexto da academia. Uma iniciativa excelente, e que muitos jovens têm seguido o seu exemplo. Como Letícia também, que hoje atua como coordenadora do Ação Educar, e traz a sua profissão como futura administradora, e a sua professora e a sua turma para desenvolver uma parceria dentro da nossa igreja, uma parceria entre o Projeto Ação Educar e a Universidade Federal de Campina Grande. Como pastor da sede Catolé, eu tenho muitos cooperadores em nossa igreja. Muitos deles estão aqui, a quem eu sou muito grato. E vocês, como casal, fazem parte deste importante time. Não somente são filhos, mas são meus cooperadores no ministério que Deus, pela sua graça, me deu. E isso me dá muita alegria em vê-los assim. Como pai e pastor de vocês, eu sinto paz desde o início do relacionamento de vocês. E eu usei essa expressão, eu sinto paz, vocês sabem disso. E eu acredito que Deus tem um chamado específico na vida de vocês. Eu creio que o Senhor uniu vocês com um propósito que está acima da própria felicidade e bem-estar de vocês como casal. Mas eu sei, por experiência própria,
que é exatamente o cumprimento desse propósito maior, que vai dar a vocês a alegria, o bem-estar, a realização que suas almas precisam e a felicidade que vocês almejam para a nova família que vocês estão formando hoje em Cristo Jesus. Servir a Deus dá realização, servir ao Senhor dá alegria e dá paz verdadeira. Eu acho até a história de vocês parecida um pouco com a minha e a de Lei, como também com a de Fabrício Júnior e Gabi. E eu creio que Deus nos uniu como família para vivermos a serviço do seu reino e para a glória do seu santo nome. Eu acredito nisso. Paulo diz no verso 4, a parte B: sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. E aqui Paulo está expressando ações de graças em face da dedicação e da importância desse casal ao serviço do reino de Deus, apoiando em seu ministério. Por isso, o apóstolo diz que não somente ele, nós vemos aqui, mas todas as igrejas gentílicas ali da região estavam também agradecendo àquele casal pelo serviço que eles prestavam. Todos estavam expressando a sua gratidão pelo ministério daquele casal. Priscila e Áquila tinham sido então figuras centrais, instrumentos poderosos das mãos de Deus naqueles territórios. Muitas almas haviam sido conduzidas aos pés de Jesus Cristo, tendo sido também firmadas na doutrina cristã, direto ou indiretamente, por meio daquele casal. Isso é uma altíssima recomendação para aquele casal de cristãos, para uma família cristã, o que tem sido merecido por pouquíssimos casais cristãos ao longo da história e também na nossa época. Um exemplo da importância e alcance do ministério desse casal, Áquila e Priscila, está registrado em Lucas, em Atos, aliás, registrado por Lucas no livro de Atos, capítulo 18, versos 23 ao 28, onde Lucas mostra que em seu ministério, esse piedoso casal não apenas ganhou vidas para Jesus, mas também tiveram um importante papel no discipulado cristão. Em Éfeso, eles ajudaram a afirmar simplesmente o grande pregador Apolo na doutrina cristã. Apolo é um judeu apresentado por Lucas no livro de Atos como um grande e eloquente pregador, um homem culto e que tinha grande conhecimento das Escrituras, um homem que falava e ensinava com coragem e com grande fervor e com exatidão acerca de Jesus. Detalhe: embora conhecesse apenas o batismo de João, diz o apóstolo Lucas. Quando Áquila e Priscila o ouviram pregar na sinagoga dos judeus em Éfeso, de pronto eles o convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ou seja, realizando em sua casa o discipulado cristão com o grande pregador Apolo. Em seguida, Apolo desejou viajar para a Caia, e os irmãos de Éfeso, o que inclui Priscila e Áquila, o motivaram e escreveram carta de recomendação para que os discípulos da Caia o recebessem. Como resultado desse discipulado realizado pelo casal, Apolo se mostrou muito útil e eficiente na pregação do Evangelho, tanto em Éfeso como em Corinto, pois agora estava muito bem instruído, discipulado e experiente no caminho do Senhor e na doutrina cristã. E isso se deve ao casal Áquila e Priscila. Com certeza, Apolo ganhou muitas vidas para Cristo, tanto judeus, a quem ele debatia e convencia sobre o cristianismo, como também gentios. Foi muito útil para a igreja em sua época. E Áquila e Priscila teve a importante função de discipular esse eloquente pregador e certamente de participar também dos frutos do seu ministério. O conhecimento de Áquila e Priscila estava então a serviço do discipulado cristão para a glória de Deus. Tiago e Letícia, vocês são jovens estudiosos, mas que estudam não somente em cursos seculares, visando uma carreira profissional, o que é bom, mas têm dedicado tempo também para estudar em teologia no nosso seminário, no Setebrae. E eu vejo como vocês têm se dedicado ao estudo das Sagradas Escrituras.
E não somente tem estudado para saber para si, para conhecer, mas tem ensinado também a outros, dando aula na escola dominical, dedicado ao discipulado cristão, participando do discipulado individual, como nós praticamos em nossa igreja local. Discipulado é um dever de todo cristão. Fazer discípulos é uma comissão dada por Jesus para todo crente. E eu vejo o engajamento de vocês com essa grande comissão. Vão em frente, continue assim. Vocês serão bênçãos na vida de muitas pessoas, como já tem sido. Que a união de vocês, que a vida de vocês como casal cristão, seja de fato para o serviço da Igreja de Cristo e para a glória de Deus. Que vocês continuem assim por toda a vida, que fiquem velhinhos assim, servindo ao Senhor. Que suas vidas estejam unidas a serviço do reino de Deus. Esse é o principal propósito da existência de um casal cristão. Essa é a principal fonte de realização, de paz e alegria para uma família cristã. E saibam, meus filhos, que vivendo assim, vocês vão encontrar realmente a alegria, a paz, a realização para o casamento, para a família que vocês iniciam hoje. Vão ser felizes, vão ser realizados sim, eu tenho certeza. E levarão essa felicidade para muitas outras pessoas a quem Deus quer alcançar pela sua graça através da vida de vocês. O principal propósito da vida de um casal cristão é viver para a glória de Deus. E uma outra lição que nós tiramos aqui da vida de Áquila e Priscila é que sua casa hospedava a igreja de Cristo para a glória de Deus. Versículo 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, diz o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 16, 19, Paulo diz: as igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Então, esse casal era um casal hospitaleiro. Eles hospedavam a igreja em sua casa. E sabemos que não há evidências sólidas que havia construção de templos cristãos até por volta do 3º século da era cristã. Portanto, os crentes se reuniam nos seus lares, nas suas casas. Eram reuniões de agrupos nas casas. Então, em Éfeso, a igreja, ou pelo menos parte dela, se reunia na casa desse dedicado e hospitaleiro casal. O lar deles era um lugar de reunião da igreja. Era uma extensão da igreja local naquela cidade. Era um lugar de adoração a Deus, de pregação da palavra de Deus, de comunhão da igreja cristã. Era um lar que existia de fato para a glória de Deus. Eu quero aqui dar um testemunho, e lembrar, Tiago e Letícia, e dizer que eu achei linda e em especial a atitude de vocês, que já estão com o seu apartamento alugado e montado há alguns dias, e antes mesmo de vocês se casarem e de habitarem lá, há umas 2 semanas atrás, vocês realizaram o agrupo de vocês lá no apartamento de vocês, junto com os irmãos, para louvar a Deus, estudar a sua palavra, desenvolver a comunhão, o evangelismo e o discipulado cristão. Uma atitude de forma tão natural que vocês tiveram, vocês nem perceberam, mas que chamou muito a minha atenção e a minha admiração, e que revela que o lar de vocês, com certeza, também vai hospedar a igreja de Jesus. Será um lar onde teremos um dos nossos agrupos, um lar onde a palavra de Deus será pregada e vivida, onde vidas serão salvas pelo Evangelho de Cristo, onde a igreja desfrutará a comunhão cristã e será edificada na palavra do Senhor. Um lar para a glória de Deus. Sabe o que isso também contribui para que vocês tenham um lar feliz e abençoado, cheio da presença de Deus, da paz e da alegria do Senhor. Lembro-me, na última reunião familiar que tivemos, a nossa família e a família de Tiago, que a sua mãe disse: eu gosto de vir aqui na sua casa, pastor, porque aqui eu sinto paz. A casa, o lar que abre as suas portas para que Deus esteja ali, a palavra de Deus seja pregada, ela é uma casa que tem paz, onde habita a paz, porque o Deus de paz está ali. E eu tenho certeza que a casa de vocês vai ser assim também. E toda vez que a senhora for lá, a senhora vai sentir também essa paz na casa deles. Tenho certeza disso. Enfim, Áquila e Priscila dedicaram toda a sua vida, tudo, a sua vida profissional, a sua vida financeira, tudo era para a glória de Deus. Aí vemos lá em Atos capítulo 18, que quando Paulo
se encontrou com eles em Corinto. E aí diz que uma vez que eles tinham a mesma profissão, Paulo ficou morando e ficou trabalhando com eles, porque eles eram fabricantes de tendas. Então, interessante, Áquila e Priscila acolheram Paulo na casa deles e eram fazedores de tenda, tinham a mesma profissão que Paulo, e eles então se uniram, como era um costume judeu naquela época, se unir com pessoas que tinham a mesma profissão, não somente a mesma raça ou religião. Eles se uniram, né, e trabalharam juntos, não só no ministério, mas também fazendo tendas. E o que aprendemos aqui é que esse casal tinha suas vidas totalmente consagradas ao Senhor. Até mesmo a vida profissional e financeira foi útil para contribuir para o ministério do apóstolo Paulo. Que cooperadores eles eram! Ou seja, eles eram também mantenedores financeiramente do apóstolo Paulo, além de cooperadores. Então, Tiago e Letícia, que vocês, como casal cristão, dediquem também à profissão. Você tem sido um jovem muito bem sucedido profissionalmente, está caminhando agora, entrando no doutorado e tal, né, já está trabalhando. Letícia também no curso de administração, né, e vai galgar mais coisas ali nessa área, mas dediquem tudo isso, a profissão, o dinheiro, as receitas, tudo que o Senhor lhes der, dedique ao Senhor todas as coisas. Eu tenho visto na prática de vocês isso também, como dois jovens que são fiéis dizimistas e ofertantes na igreja, que contribuem para a obra de Deus também financeiramente. Sejam sempre fiéis nesses deveres. Digo agora dízimos e ofertas. E vocês receberão de Deus a verdadeira prosperidade. Ser abençoado para abençoar. Receber de Deus para doar. Receber de Deus para suprir as suas necessidades e também para investir na expansão do reino de Deus para a glória do seu nome. Amém? Bom, eu quero concluir e eu quero dizer que eu não sou poeta. Quem faz poesia e música lá em casa é Glei. Mas nesse momento especial eu me arrisquei a escrever algumas linhas. Como o Tiago também é poeta, né? Algumas linhas. Vou tentar aqui, poucas linhas, concluir meu sermão. Não é por acaso que dois cristãos se unem. Não é por acaso que Deus prepara o mesmo caminho para um par. O Senhor tem grandes planos para vocês. E o que vem dele, ninguém consegue parar. Áquila e Priscila deixaram seu exemplo. Unidade e serviço, suas vidas a dedicar. Sua casa, hospedaria para a igreja habitar. Seu trabalho e finanças também eram para doar. Vocês hoje vêm aqui para unir seus corações, fazendo votos um ao outro perante Deus em seu altar, formando uma nova família, firmando em Cristo um novo lar, cientes que o propósito de um casal que crê em Cristo é servir a sua igreja e a Deus glorificar. Que Deus abençoe você. Muito bem, Tiago, diante da palavra, do ensino de Deus que agora trouxe para vocês, eu quero perguntar a Tiago Nóbrega Silveira: você está disposto a prometer diante de Deus e destas testemunhas que toma a esta mulher, Letícia Belchior Bernardes dos Santos, por sua legítima esposa, para viver com ela segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Você promete sempre amar e honrar Letícia, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como na falta ou nos sofrimentos, e se conservar exclusivamente para ela enquanto anos viverem? Sim, muito vezes sim. Letícia Belchior Bernardes dos Santos, você está disposta a prometer diante de Deus e destas testemunhas que toma a este homem, Tiago Nóbrega Silveira, o seu legítimo esposo, para viver com ele segundo foi ordenado por Deus no santo estado do matrimônio? Você promete sempre amar e honrar Tiago, tanto na saúde como na enfermidade, na prosperidade como na falta ou nos sofrimentos,
e se conservar exclusivamente para Ele, enquanto ambos viverem? Sim. Muito bem. Diante então da sua promessa, do seu voto, Tiago, quero te perguntar qual é o sinal que você vai entregar a Letícia como testemunho do seu voto.
Então, qual é o símbolo, Tiago, que você vai entregar a Letícia? Os votos. Meu amor, estamos aqui, né? Quem diria? Diante de Deus, diante dos nossos familiares e amigos. Não falta mais nenhum dia. É hoje. É hoje o dia do nosso sonho. E este é particularmente o maior sonho da minha vida. Sempre foi. Desde quando eu era adolescente, eu sonhava com um casamento. Mas eu sonhava com algo diferente do que está acontecendo aqui hoje. Eu sonhava com um relacionamento para me fazer feliz. Eu tinha um padrão de beleza definido. Eu tinha um plano que eu queria. E seguindo caminhos que aos meus olhos pareciam certos, muitas vezes o fim deles levava ao fracasso. E depois de alguns desses fracassos, minha mãe dizia: meu filho, quando você encontrar a pessoa que você ama, você vai saber quem é. E por muito tempo eu não entendi esse conselho, até eu te conhecer. Até eu conhecer você. Com você, eu aprendi que casar não é sobre mim. Nunca ninguém inspirou tanto o sentimento de cuidado com o outro como você me inspira. A sensação é que ao teu lado eu tenho motivação e força suficientes para fazer o que for. Para fazer você feliz, para te fazer bem, o melhor de mim. Você retira o melhor de mim. Você consegue extrair o melhor de mim. Desde quando a gente era só amigo, isso já acontecia. Sempre foi verdade. Tava tão na cara que era você o tempo todo. Tava na cara. Mãe, eu encontrei, é ela. É você, Letícia, a mulher da minha vida. E hoje eu vejo que Deus tornou o que era meu sonho no sonho dele. Do jeito dele. Ouvimos aqui, através do nosso pastor, um pouco do que é o matrimônio. Entrega, renúncia, doação, amor, dar glória ao reino de Deus. Muito amor, muito amor. E é isso que eu sinto e decido hoje, com toda razão e emoção. Com toda a minha alma e entendimento. Em verdade eu te digo. É você quem eu quero como minha esposa para estar comigo. Eu, diante de todas as testemunhas aqui presentes, confiante de que Deus me capacitará a ser como Jesus na sua vida, eu me comprometo, faço este voto diante de você, a me doar inteiramente para servir a sua vida, te amando em todos os teus detalhes, bons e ruins. Eu vou cuidar de você com tudo que eu tenho. Nossa família será a minha prioridade. Tudo será nosso, meu e teu. Eu vou cultivar e guardar o nosso amor diariamente. Eu vou zelar pelo nosso lar. Eu vou te proteger. Eu vou ser o teu amor em todo o tempo. Até quando Jesus permitir. Até quanto Deus me der vida nesta terra. Hoje chegou o dia que a gente sonhou.
lá colocando a aliança de novo para o pessoal tirar foto. Isso. Muito bem. Letícia, qual o sinal que você vai entregar a Tiago como testemunho de suas promessas, do seu voto? É meio difícil superar agora, né? Ficar por último. Meu amor. Olha como a gente é parecido, viu? Isso não tá. Quem diria que chegaríamos aqui? Se alguém me contasse há alguns anos atrás que no ano de 2023, estando com 20 anos de idade, eu estaria me casando com você, eu não acreditaria. Nesse dia passou um filme na minha cabeça, de cada fase nossa, cada etapa de relacionamento construído. E eu não poderia ser mais grata ao nosso Deus, que nos acompanha com sua soberania e fidelidade desde antes do nosso começo. Eu tenho certeza que se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. E ainda muito nova, eu soube a importância de escolher a pessoa que dividiria a minha vida. Meus pais sempre me ensinaram que a escolha mais importante que eu faria depois de Jesus era a escolha de com quem iria me casar. Então, eu sabia que precisava escolher bem. Eu sabia que no casamento eu teria a oportunidade de escolher a única amizade que eu ia levar para a vida toda. Escolher alguém que eu acreditasse que valia a pena partilhar meus dias, que valia a pena fazer uma aliança, alguém que fosse meu melhor amigo. E, meu amor, no dia que eu ouvi falar sobre você, eu soube que queria te ter como meu melhor amigo. Mesmo assim, quando eu te conheci de fato, eu não imaginava quem você se tornaria na minha vida. Os anos se passaram e hoje eu devo a você parte de quem eu sou. Eu te vi e te admirei como a nenhum outro. Sua entrega e dedicação ao Senhor me mostraram seu amor por Jesus. Sua forma de servir e cuidar dos outros me encantou. Sua maneira simples e criativa de me fazer sorrir me conquistou. Deus me presenteou com a sua amizade. E no meio dos nossos erros e acertos, hoje eu posso dizer que encontrei o amor da minha vida. E desde então, olhando para a sua vida e vivendo ao seu lado, eu tenho sido impulsionada a ser a melhor versão de mim. Quanto tenho aprendido em nossa jornada, meu amor. E agora, estamos aqui juntos, diante dos nossos, escrevendo mais um capítulo do nosso livro, vivendo o marco de nossa história de restauração. E sei que esse é só o começo, o início do milagre de Deus sobre as nossas vidas. Então, meu amor, é diante do nosso Deus e dessas testemunhas que dou a você minha promessa de amor futuro. Eu prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Aonde você for, eu irei, e onde ficar, eu ficarei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Te amo. Queria pedir aos noivos agora que se virassem, por favor, para fazer uma oração, consagrando as alianças. Que essas alianças sejam um símbolo da união de vocês.
Convido a todos a orarem comigo. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento e queremos consagrar esses anéis como símbolo, Senhor, da união dos corações de Tiago e Letícia. E que os votos que agora eles fizeram um para o outro sejam cumpridos pelo poder e pela graça do Espírito Santo na vida deles dois. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e abençoamos esses anéis em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nas palavras de Jesus, aqueles aos quais Deus uniu, nem une os separou. E viste como Tiago, logo resolveram, e Letícia, Lampião, Bernardo dos Santos, consentiram ambos em entrar no estado de matrimônio, e para esse fim de celebrar o contrato matrimonial civil perante as autoridades do nosso país, e agora celebram um casamento religioso dentro de mim, pastor evangélico, e das testemunhas aqui presentes, firmando uma aliança e fazendo um voto no altar de Deus, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, simbolizando esse compromisso pela troca de alianças. Como ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher, casados Tiago, a partir de agora, Letícia receberá seu sobrenome, será chamada Letícia Lampião dos Santos. E tendo em vista que agora Letícia é oficialmente a sua esposa, pode ficar à vontade para beijar. Dada por Cristo à sua igreja, onde nós celebramos a aliança da vida eterna que temos com Jesus, feita no seu sangue, a unidade da igreja, o corpo de Cristo, a fé, a esperança viva que temos em nossos corações da ressurreição e da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua noiva, e onde nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Que essas verdades, esses valores também sejam vividas, estejam presentes na vida de vocês, na vida da família de vocês. Que o casamento de vocês seja de fato um tipo de relacionamento entre Cristo e a igreja, anunciando a morte, a ressurreição e a volta do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 26, Paulo diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então os noivos agora vão participar. Nós vamos orar, consagrar os oramentos e logo em seguida os noivos participam.
nós para o do pão. E queremos consagrar esse pão que é símbolo do teu corpo, que foi entregue na cruz por nós, e esse suco da uva que é símbolo do teu sangue, que foi derramado na cruz e que é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Que ao participarem, Letícia e Tiago possam, Senhor, ser abençoados e possam ser renovados em suas vidas todos os benefícios do teu sacrifício ali na cruz do Calvário e da ceia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te oramos. Amém e amém. Esse é o cálice da nova aliança, aliança feita no meu sangue, a nova e eterna aliança. Façam isso em memória de mim. Podem beber o cálice. Vocês têm uma aliança no sangue de Jesus. Obrigado, Pai, porque o teu Filho Jesus foi enviado por amor. E ali na cruz, ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida. O sangue da nova aliança que o Senhor fez conosco, uma aliança de vida eterna. O sangue que é poderoso para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar
de todas as nossas injustiças. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Tiago e Letícia, que creem, Senhor, no teu sacrifício, que recebem o teu sacrifício, que acreditam no poder do teu sacrifício para perdoar todos os seus pecados e fazer uma aliança com o Senhor e uma aliança entre eles, pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Nós vegetamos entre os homens, ainda assim agradamos aos teus, o seu castigo nos satisfaz, a esperança da justiça. Tiago e Letícia, que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos conserve e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre o vosso casamento e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor, sobre a vossa aliança, levante o seu rosto e vos dê a paz em seu novo lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero agora convidar os noivos e as testemunhas a me acompanharem para assinarmos a documentação eclesiástica, legalizando assim diante de Deus e da sua igreja o seu compromisso mútuo de casamento. Em seguida, já vou aproveitar para dar as instruções. Todos devem esperar a saída solene dos noivos, depois padrinhos e familiares, e aí é que estaremos livres para a recepção. A câmera de lá está pegando? Ela pega, agora que não.
Deles, né? E um cantando para o
Os convidados podem se dirigir às mesas, vocês vão ser encaminhados também pela equipe do cerimonial, tem